Aqui sobre as doenças causadas pelos vermes, doenças causadas pelos helmintos, no caso. E, primeiramente, a gente tem que começar falando das duas primeiras faces do mundo dos vermes, certo? Que são os plateumintos e os nematelmintos. Agora a gente vai falar sobre os plateumintos, que são os vermes achatados, que inclusive também tem forma de vida livre, que é o caso da nossa queridíssima planária. Certo? Então, vamos começar aqui. Primeiramente, acho que a mais falada de todas vai ser a teníase e a esquistossomose. Mas eu quis trazer essa daqui, que é a tênia do peixe, certo? Que causa um tipo de anemia. Mas vamos começar pela teníase e a cisticercose. Primeiramente, eu gostaria de dar uma olhada no ciclo evolutivo do verme. Por quê? Isso aqui diz muito pra gente sobre como vai ser a profilaxia e, consequentemente, como é que vai ser o meio de transmissão, certo? Aqui a gente começa com os ovos ou proglótides grávidos, que tem dois caminhos a seguir. Ou o ser humano ingere já os ovos, que aí vai causar cisticercose, ou o porco ou a vaca, no caso se for o porco vai ser a tênia sólido, se for a vaca vai ser a tênia saginata, ingere o ovo, que eclode, e se acumula nos tecidos que posteriormente vai ser ingerido pelos humanos. E que aí vai causar a teníase, que é a solitária, que a gente conhece, que é o verme grande e tal. Já a cisticercose vai ser causada pela ingestão dos ovos, que os ovos entram em contato ou com o animal ou com o ser humano. Por quê? Eles foram excretados e aí entraram em contato com algum meio de ou corpos d'água, ou com algum meio de carne que ou animal ou humano ingeriu, certo? Que no caso, esses ovos são eliminados pelas fezes, que aqui já disse pra gente que se tá nas fezes do ser humano e caiu numa teia alimentar, caiu numa cadeia alimentar, é porque faltou o saneamento básico, certo? Mas voltando pro circo. Basicamente, os ovos fecundados são ingeridos pelo ser humano e aí eles eclodem no ser humano. Então não é a ingestão do cisticerco, é a ingestão do ovo que causa cisticercose. E aí ele pode se acumular nos olhos, nos tecidos subcutâneos, inclusive pode dar neurocisticercose, que é a parte mais perigosa dessa. Então aqui, no meio de transmissão e de profilaxia, a gente vai ter que por meio de ingestão direta dos ovos. Então vai ser uma contaminação fecal oral, certo? Já no caso da teníase, vai ser a ingestão da carne. E a profilaxia vai ser justamente evitar a contaminação por via fecal oral. Então, vai ser não beber água suspeita e cozinhar bem a carne. Cozinhar bem a carne. Então, de teníase e cisticercose vai ser basicamente isso. A cisticercose, você come o ovo, e o ovo eclode dentro de você. Já a teníase, você come o cisticerco, e o verme, ele se desenvolve dentro do seu intestino. Então, vai causar ali uma deficiência mineral, e já a cisticercose pode causar danos mentais, danos neurológicos, danos oculares também, porque ela pode sim se depositar ali nos olhos, que vai ser a cisticercose ocular. E a gente vai ter a esquistossomose, certo? Que vai ser basicamente parecido o meio com que o verme chega até o vetor. Por quê? Os ovos liberados de humano contaminado nas fezes ou na urina chegam até o caramujo, porque o que acontece? Falta saneamento básico, certo? Falta saneamento básico aqui na teníase e falta saneamento básico na esquistossomose. Isso é um problema muito recorrente, que acaba, agravando as parasitoses. Mas, enfim, os ovos eclodem e liberam miracídios. Esses miracídios vão contaminar os moluscos. Os moluscos vão liberar as cercárias, que vai ser esse vermezinho aqui, que tem essa cabecinha que pode penetrar a pele, certo? Então ele vai penetrar a pele do ser humano, vai ir pra circulação sanguínea e vai pro fígado. Por isso que é o nome barriga d'água, porque pode causar distensão do fígado e também do baço, certo? Então o meio de transmissão vai ser o contato com a água. Mas, se você beber a água, o verme vai ser diluído no seu suco gástrico, de primeiro. Então, o que é que tem que acontecer? Ele tem que penetrar a sua pele, ir pra sua corrente sanguínea e se depositar onde ele quiser, entendeu? Então, a profilaxia é exatamente você evitar águas suspeitas. E, nos dois, tanto na teníase quanto na esquistossomose, saneamento, certo? Então, essas duas aqui que são as mais importantes, beleza. Falando dessa anemia butricefálica, que é um tipo de anemia megaloblástica, que, revisando, a anemia megaloblástica é causada pela deficiência ou pela falta de vitamina B12, que impede a divisão correta das hemácias. Por isso que as hemácias ficam tão grandes e gigantes assim. Porque o que acontece? Quando você ingere o peixe cru, no caso o sushi, como a gente conhece, pode ter a contaminação por uma tênia. A tênia ingere toda a B12 que você tem e, consequentemente, você desenvolve a anemia megaloblástica. Então aqui vai ser igual a da teníase. Que vindo para as questões, a gente tem essa primeira questão aqui, que caiu no ano em 2025, que, enfim, eu vou ignorar esse textinho aqui de cima, até porque a gente não vai precisar dele. Aqui ele fala, o ácido úrico mostrou-se mais indicado para o controle da. Então a gente vai vir aqui no resultado e vai mirar onde ele teve o maior resultado, certo? Que foi aqui. Qual é a parasitose que é ocasionada por moluscos aquáticos? Gente, o caramujo é um molusco, então, consequentemente, vai ser a esquistossomose. Aí a gente vai ter aqui, esse aqui que é uma bacteriose, certo? Que, de qualquer maneira, não tem nada a ver com molusco. A gente vai ter uma tuberculose, que também é uma bacteriose. Vai ter uma dengue, que é uma virose. E a febre amarela, que também é uma virose.
certo? E, inclusive, essas daqui são arboviroses, então seriam pernilongos, no caso. E aqui não tem nada a ver, até porque o principal meio de contaminação vai ser ali você ter o contato com fluidos humanos com essas bactérias. A questão aqui é que a gente vai ler o comando, aí se precisar ler o texto a gente lê. Mas, enfim. Nesse sentido, para reduzir a incidência dessa verminose na comunidade, uma ação eficiente é... Aqui, ó, ele tá falando da tênia saginata, então no caso seria a teníase. Vamos matar rápido, que vai ser... uma medida para reduzir a incidência dessa verminose vai ser o quê? Promover a vacinação do gado? Não, né, gente? Até porque o problema principal é como esses vermes chegaram até o vetor. Então, só de bater o olho a gente já sabe que o principal problema é a falta de saneamento básico. Então a resposta, consequentemente, vai ser construir redes de saneamento básico. Então, próxima questão. Com base nas informações do texto, avalie qual das propostas seguintes será mais eficaz no controle da esquistossomose e na manutenção da saúde geral. Então, ele quer duas coisas. Você tem que fazer a manutenção da saúde geral e controlar a esquistossomose. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Eliminar o caramujo de regiões afetadas pela esquistossomose, aplicando substâncias tóxicas na água. Jamais. Evitar a contaminação de corpos d'água por ovos de esquistossomo com construção de instalações sanitárias. Você percebe que ele atende os dois requisitos? Então, com certeza vai ser a letra B, mas vamos ver o resto. Evitar utilizar água do lagoa de regiões afetadas pela esquistossomose para beber. Então, foi aquilo que eu falei. Aqui, o verme vai ser verme diluído pelo suco gástrico. No caso, destruído, né? Destruído pelo suco gástrico, gente. Ele tem que penetrar ativamente a sua pele. Então, não vai ser a letra C nem a letra A. Letra D. Impedir o consumo de carne crua. Não tem nada a ver. Você não come molusco. Impedir o consumo humano de hortaliças. E mesmo assim, se comesse, ia dar nesse lugar aqui. Impedir o consumo humano de hortaliças regadas na água. Mesma coisa. Não tem a ver com o consumo. Tem a ver com a penetração ativa da larva na sua pele. Essa questão aqui agora... Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional. Vamos ler o texto. A esquistossomose caracteriza-se pela inflamação do fígado ou do baço causada pelo verme Schistosoma monsonia. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo, seu hospedeiro intermediário, e penetram a pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, uma vantagem vai ser o quê? Penetração do parasita na pele? Nada a ver. Até porque aqui ele fala que induz a produção de anticorpos. Então, vai ser algo dentro do organismo, vai ser uma reação dentro do organismo. Então, eliminar o caramujo para que não haja contágio? Nada a ver também. É uma vacina. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado? Não, porque antes de ir para o fígado, ele vai para a sua corrente sanguínea. E é aí que vai ocorrer a ação dos anticorpos para extinguir, para matar o verme. Então, letra D. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra contato com o organismo. Não tem como uma vacina fazer isso, certo? Ele precisa estar em contato com o organismo. Eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Letra E. Então, aqui tá a súmulazinha da aula.